Bom dia, pessoal. Muito axé para todos. Bênção aos mais velhos. Hoje é quinta-feira santa. Estamos aqui, né, encerrando essa quaresma. E sábado, né, os orixás estão chegando da guerra, né, gente? Recebendo as suas armas, né? Seja de muita vitória, né? Que seja de caminho, que seja de direção, né, na nossa vida, né? Que seja de equilíbrio e de mudanças positivas e que a gente receba a força, né, necessária que a gente precisa, né? O nosso espiritual, né? Que tudo começa pelo nosso espiritual, né? No nosso dia a dia. Eu sempre falo assim, a espiritualidade, ela é no dia a dia da gente, né? E que seja um momento de muita reflexão, né? Um momento muito de luz, né? Jesus no nosso coração, no nosso pensamento, né? Que a gente precisa muito, né? Dessa luz e a gente esteja sempre conectado, né? Que a gente necessita, né? Dessa força, dessa luz, né? Na nossa vida e que Jesus possa tocar, né? Nos nossos corações, né? Eu sempre falo que as nossas forças, elas estão sempre dentro de nós, não tá fora, né? Deus acima de tudo, né? E nossos orixás, né? Que vem da guerra, seja de muita vitória, né? E esse momento, um momento de paz, né? Que a gente precisa, a Terra precisa, o planeta precisa, o universo nos traga, né? A força que a gente precisa, né? A coragem que a gente tenha, que nesse momento está sendo muito doloroso para muitos, muito difícil. Cada momento da vida de uma pessoa, no mundo inteiro, acontece coisas que a gente não gostaria de passar, mas que a gente tenha fé, que a gente nunca tá só, a gente nunca anda só, né? Eu passei aqui para desejar uma feliz Páscoa para todos, né? E saúde, segurança, né? E paz, né? Para todos, né? E também passei aqui para falar com vocês também. Eu estava escutando alguns irmãos de religião, né? Falando sobre foi uma conversa bem aberta, assim, né? Foi falado sobre várias situações, né? A primeira situação que foi comentada sobre, que eu já falei muitas vezes, a Umbanda de antigamente, a Umbanda hoje, né? Nossa banda, como as coisas eram, como as coisas são, né? Antigamente não podia chegar de preto, né? Numa gira. A gente só usa o branco, né? E tu não entrava de sapato ali, naquele solo sagrado, né? Hoje em dia eu trago isso, né? Tanto que a minha casa, a gente até usa nossos fardamentos, né? A cor dos nossos guardiões, mas na nossa direita a gente usa o branco, né? E essa questão do sapato também, né? A gente pisava ali, já entrava, já tirava os calçados ali, né? As coisas eram muito diferentes, né? Tem muitas coisas que mudaram, né? Muitas coisas se adaptaram. E uma das situações também do respeito, né? Aquele zelador, aquele pai de santo, né? Aquela mãe de santo ali, era um respeito. Que o pai de santo chegava assim, os filhos já abaixavam a cabeça, né? E os filhos já sabiam, tinham aquele respeito, né? Que eu sempre falo que não é a pessoa é a pessoa, mas é o orixá que responde ali.
existia todo um respeito, né? Então, mesmo que ali um filho se preparasse, que um filho já tivesse pronto, que já tivesse preparado, que já tivesse já tivesse se tornado um pai de santo, uma mãe de santo, mas aquela mãe ou aquele pai que preparou ele, né? Ele teria aquele devido respeito ali, e ali, para aquele pai de santo e aquela mãe de santo, ele continua sendo filho, mesmo ele tendo a casa dele de religião, sendo preparado por aquele pai ou pelaquela mãe de santo ali, né? Sempre ali ele seria filho. Então havia todo um respeito, né? Com o pai de santo, com a mãe de santo, com o zelador, com a zeladora, né? Sempre tinha, né, essa questão, né? E a gente sabe, né, que muita gente se apronta e, claro, a pessoa se apronta, vai ter a sua casa muitas vezes e seus compromissos, seus filhos ali para cuidar, mas muitas vezes esquece, né, ali da sua goa ali, né, da onde veio, muitas vezes nem menciona, né, como foi feito. É como se conseguir concluir agora, daqui eu sigo e deixa para trás, né? E não importava que tu fosse pai de santo, mas se aquele pai de santo te preparou, ali tu é filho, né? Então tu vai bater a tua cabeça ali pro teu pai de santo, que esse é o correto, né? É o certo a ser feito. E o respeito àquela casa. Se é uma das coisas que eu trago comigo ainda, é isso, né? Eu sou cacique, né? Mas se eu chegar numa casa de santo, eu for visitar uma casa, eu sou muito simples, né? Eu não venho, cheguei aqui, sou cacique, vou ficar aqui desse lado porque eu vim com a minha corrente, não. Ali eu chego naquela casa como filha, como visita, eu vou chegar ali, né? E eu vou me ficar ali no meu lugarzinho, trabalhar, né? Junto com aqueles irmãos que estão ali naquela casa. A gente foi prestigiar, mas ali eu não sou cacica. Eu penso assim, né? Vou bater minha cabeça, vou fazer tudo que está sendo dirigido. Não é porque eu sou cacica que eu não vou bater minha cabeça. Eu bato, gente, para os donos da casa, porque em respeito aos donos daquela casa, ao orixá, que está ali na frente respondendo. Então eu tenho essa humildade, né? E até hoje eu reverencio todas as casas que eu estive na minha casa, eu faço todas as chamadas. Desde onde eu iniciei, eu trago, né? De todas as casas que eu tive, eu tenho um carinho, um respeito por todos que foram meus caciques, que ali eu aprendi. Ali fez parte, né, do meu caminho, né? Foi ali que eu passei as minhas experiências, muita coisa eu vi, muita coisa eu participei, né? E sempre, né, eu fiquei quieta no meu canto, como eu sempre digo, né? Quando eu era chamada para fazer algo, eu ia fazer o que tinha que ser feito. Nunca tive essa coisa de me meter na frente, querer fazer o que o meu irmão estava fazendo. Tô com ciúmes daquele irmão, porque aquele irmão tá ali na frente, eu tô aqui. Não. Eu sou muito humilde nessa parte, gente. Muita gente nem sabe que eu sou cacique. Muita gente às vezes conversa comigo sobre religião. Eu acho que a humildade, em primeiro lugar, porque o que a gente tem é para fazer o bem, né? Não é para títulos, né? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Existe um respeito, né? Dentro de uma casa de religião, uma hierarquia, mas todos são iguais, né? Ninguém é melhor, nem mais, nem menos do que ninguém. Então eu tenho todo esse respeito pela minha ancestralidade, por todos esses caciques que ali eu estive, ali eu aprendi.
E tenho muito carinho, muito amor por todas as casas que eu tive. E não tenho nada para falar de negativo de nenhuma casa que eu estive. Porque ali foi um aprendizado muito grande. Ali foi um marco, né, um alicerce. Né? Então, tudo é aprendizado na vida da gente. E eu respeito, né? Respeito muito meus irmãos de fé, meus irmãos de Pemba, né? E eu bato cabeça, gente. Eu chegar numa casa para visitar, eu bato a minha cabeça. Né? Muita gente nem sabe que eu sou cacique, porque eu chego às vezes com a minha corrente, eu fico ali com a minha corrente. E aí as pessoas é que chamam, né? Que apresentam. E eu fico toda sem graça, porque eu não tô ali para mostrar nada, eu tô ali para ajudar. Que a gente, que é irmão de fé, a gente se une na fé mesmo para ajudar ali. Quem precisa, não para mostrar, essa aqui é a minha casa. Por isso que eu digo, eu tenho um canal aqui, eu falo muito sobre as raízes da minha casa, ancestralidade, os trabalhos que são feitos, mas na verdade eu não exponho muito a minha casa, gente. Porque tem coisas e coisas, né? Eu falo de espiritualidade de um modo geral, até porque espiritualidade não cabe numa caixa. Eu sempre falo isso para vocês. Então hoje eu estava conversando com alguns irmãos de religião e o assunto foi esse, né? Sobre as coisas como eram antes, como é hoje, né? E as coisas mudam, vão mudando e a gente vai se adaptando às coisas, né? Tem coisas que para mim não vai mudar nunca, que vai ser sempre como eu aprendi, que eu trago aqui, né? E aqui permanece, né? Mas as coisas vão mudando, as coisas mudam bastante mesmo, né, gente? As coisas vão mudando, né? Mas tudo é aprendizado e a gente está aqui aprendendo, aprendendo sempre, né? Então, esse foi uma das conversas, né? Que hoje foram faladas, né? Que hoje foram ditas. Eu achei bem legal, eu sempre trago aqui, né? As conversas, porque eu acho, assim, bem bacana a gente discutir, né? Sobre isso, cada um dá sua opinião, né? Cada um tem o seu aprendizado, né? Cada um tem a sua feitura, né? Cada um começou de um jeito, né? Cada casa é uma casa, sempre falo isso, né? Isso é muito importante, né, gente? Muito importante. E nós falávamos também, gente, o assunto fugiu. O assunto fugiu. Nós falamos sobre tantas coisas foram faladas hoje. A gente vive na fé, né, gente? A gente acorda na fé, né? A gente acorda sempre, né, conectado. Começa uma conversa, começa um papo, uma feliz Páscoa e aí aconteceu tal coisa. Isso tá acontecendo, lembra como era? E aí vem, né, gente? Aí vem vindo a corda e a gente vai lembrando, né? Vem as lembranças, as coisas que a gente viveu, que a gente passou, que a gente experimentou, que a gente viu, né? Que aconteceram, né? É muito legal essa troca, assim, da gente conhecer as histórias das pessoas, que cada um tem a sua história, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu gosto de ouvir, né? Meus irmãos contando suas experiências, né? Seu crescimento, seu desenvolvimento. É muito bacana. Sempre, né, gente? Me acompanha sempre. Queria beber água que nem eu tomo chimarrão, assim. Queria beber água que nem eu tomo chimarrão.
Ah, gente, me lembrei de uma coisa que ontem eu comentei com vocês. Eu comentei com vocês que tem uma história bem interessante sobre o seu meia-noite, que eu queria contar para vocês que aconteceu comigo. Eu não sei se eu já mencionei isso num vídeo, num outro momento, né? Eu não sabia que eu era médio de seu meia-noite. E quando eu morava em Porto Alegre, um dia eu fui jogar os búzios, né? Eu joguei os búzios e joguei cartas também, né? Numa casa que eu visitava, né? Fui visitar, joguei os búzios e joguei as cartas também, né? E quando eu joguei as cartas, os búzios assim, meu Deus, não precisei abrir a boca para dizer nada, nada. Foi tudo desenhado assim, ó. E quando eu fui jogar as cartas, o médio, que era filho, que era assim, ó. Era uma casa de nação, tinha quimbanda, tinha parte da umbanda e era mãe e filho que trabalhavam junto. Então, a mãe botava os búzios e o filho jogava as cartas. E eu joguei os búzios com a mãe, passou alguns dias, eu fui jogar as cartas. E o filho ali jogando as cartas, né? E aí ele jogando, ele falou assim pra mim: tu é médio do meia-noite? Eu disse: não. É, está aqui. Tô vendo aqui. Meia-noite entrou aqui, junto contigo. O que é a ignorância da gente, né, gente? Eu disse assim: não, tem alguma coisa errada, porque eu sou média de Exu Caveira. Na época eu trabalhava só com o pai Exu Caveira. Não, à minha frente é o seu Caveira. Não, eu tô vendo aqui o seu meia-noite tá aí na porta. Aí eu não vou insistir, né? Até em questão de respeito. Falei: tudo bem, mas eu trabalho com o seu Caveira, não é com o seu meia-noite. Fiquei pensando pra mim, né? Aí eu fui pra casa, tá? Ele jogou bem, jogava muito bem, né? Ele trabalhava com cigano, coisa mais linda. Ele parecia um cigano já, né? Ele com cigano, gente, uma força, uma energia, aquele cigano maravilhoso. Aí ele trabalhava, era Iago o nome dele, e ele trabalhava com o cigano Pablo. Gente, lindo, lindo o cigano dele. Aí eu cheguei em casa, aí a gente chega sempre comenta, né? Em casa as coisas. Ah, os búzios assim, foi assim, né? Não precisei nem abrir a boca. As cartas também. Perfeito, assim, tudo que ele respondeu, tava tudo realmente confirmou. Só tem uma coisa, eu falei assim, só tem uma coisa que não fechou. E ele falou que eu era média do meia-noite, eu não sou média do meia-noite. Eu nem trabalho com o seu meia-noite. Eu sou média de Exu Caveira. E ele confirmou: não, eu vejo meia-noite aqui, o meia-noite está contigo, tu é média do meia-noite. Ele falou isso, mas tudo bem. O que é a ignorância da gente, né? Passou, gente. Passou 2, 3, 4, acho uns 5 anos. Tudo bem. Passou, acho uns 5 anos. Quando eu abri a minha casa, que a gente abriu nossa casa, foi em 2021. E nesse período, até esse processo de assentamento, de cruzamento da casa, muitas entidades já estavam vindo, né? Já estavam se apresentando, se manifestando. Eu já sabia quais eram as linhas de trabalho que ia ter na casa. Estava recebendo muita direção. E um dia eu tô em casa e o seu Caveira grita para mim: seu meia-noite vai chegar. Quando o seu Caveira gritou isso para mim, gente, parece que eu me vi ali nas cartas. Eu enxerguei o guri jogando as cartas para mim. Eu disse: meu Deus.
o seu meia-noite responde aqui na casa. Eu disse, eu não acredito. Então, são várias situações, gente, que acontecem, que como a gente é infantil, ignorante, na verdade, né, gente? Assim, várias coisas aconteceram na minha vida, né, que eu conto pra vocês, né. Eu me esqueci disso depois das cartas, e quando o seu Caveira me gritou, eu disse, não pode ser. Não é que eu era média do meia-noite, gente? Quando que eu pensei? Nunca, nunca imaginei. Porque foram anos trabalhando com o seu Caveira, era só o seu Caveira que chegava. E a mãe Maria Padilha, né? O seu Calunga era uma vez a cada 3, 4 anos, quando era preciso, quando acontecia alguma situação, o seu Calunga chegava. Às vezes ficava 2, 3 anos e em determinado momento ele vinha. Então, quando isso aconteceu, gente, eu fiquei assim, eu digo, gente, não é que eu sou média do meia-noite. E eu falando do rapaz, gente, ele acertou tudo, só tem uma coisa que ele não acertou. Eu não sou média do meia-noite. E eu recebo o seu meia-noite, gente. Então, assim, são tantas coisas, assim, que é impressionante, né? As coisas que acontecem, né? Que a gente não tem ideia, a gente não sabe nada. Na verdade, a gente não sabe nada, né? Foi que nem a Esmeralda. A Esmeralda chegou uma vez, cigana Esmeralda. Ela chegou, eu estava em casa. Eu estava em casa e um dia eu incorporei com ela. Ela se manifestou. E aí eu sabia que ela ia fazer parte, que ela fazia parte da minha egrégora, já tinham me falado, inclusive até em outros lugares que eu já tinha ido, me falavam que viu ela, né? E tem várias histórias também com a Esmeralda, gente, aconteceu 2 histórias com a Esmeralda também muito interessante, eu também vou trazer para vocês. Tem tantas histórias com meus guias, gente. Tem tantas histórias bacanas assim que eu acho muito legal assim de passar, né? Que vem as respostas, vem desenvolvendo e aí vem as confirmação, né? Que é muito, muito legal, como a do seu meia-noite, né? Tem várias, tem várias. Cada entidade minha traz sempre traz uma abordagem, uma situação a seguir, né? Ou antes, ou depois, ou durante. É bem interessante isso. Eu vou começar a trazer essas histórias porque eu acho muito legal. E, gente, olha, essa situação do seu meia-noite aconteceu, gente, aconteceu comigo. E assim como a do seu meia-noite, aconteceu várias situações, né? Por isso que eu falo, gente, a espiritualidade não cabe numa caixa. O tempo mostra. O que tá no caminho, tá no caminho. O que é da gente, é da gente. E aquilo que não é, gente, não vai ser. Porque se a pessoa não tem, não é, não vai ter. Mas aquilo que é, sempre será. Sempre vai dar um jeito de vir e se mostrar. Um bom dia, meu povo. Muita luz e muita paz. Até a próxima. E os comentários que eu tive com os meus irmãos de religião, gente, parece que passou assim, um branco. Foram muitas conversas, né? Eu achei bem interessante trazer algumas coisas, mas conforme, né, as coisas virem que eu achar assim bem positivas de trazer, eu vou trazer aqui no canal. E contar as histórias dos meus guias, porque cada guia, gente, tem uma história. Cada guia eu tenho sempre uma experiência para trazer para vocês aqui. Um bom dia, gente. Uma feliz Páscoa. Que Deus Nosso Senhor abençoe a vocês, que Jesus possa passar por toda a nossa casa, a nossa família, pelos nossos amigos, por todos os nossos irmãos. E os nossos orixás possam trazer, né, a vitória, né, gente, trazer para nós o conhecimento, a direção, o fortalecimento. Muito axé, meu povo. E feliz Páscoa para todos. Até a próxima.